E agora a gente conversa com Paulo Ramon Paiva, ele que vai falar sobre o game, né? O Supercar versus Câncer, que ele criou para ajudar aí a entreter as crianças que estão em tratamento de câncer. Paulo, seja bem-vindo ao nosso programa, aqui ao nosso Tudo em Dia. Muito obrigado, Aline, pelo convite e agradecer também aos telespectadores que estão iniciando essa manhã de uma maneira tão boa, tão divertida, como boa. É iniciar amanhã ao seu lado aqui no programa. Que coisa boa, Paulo. Muito obrigada. Paulo, você é um cara que a gente, assim, quem conhece o Paulo sabe o quanto ele é estudioso, o quanto ele está sempre trazendo aí novidades para o campo onde ele estuda. E ele criou esse jogo, que eu considero até um jogo muito mais especial do que os games normais, né, que a gente tem visto, porque foi exclusivamente para crianças que estão em tratamento de câncer. Como foi que surgiu o estalo, né, que deu a ideia para você? Então, Aline, a ideia de criar esse jogo surgiu a partir de uma visita a um hospital oncológico aqui em Mossoró, onde eu prestei atenção que crianças que eram submetidas a tratamentos quimioterápicos, o que seria a quimioterapia? É uma espécie de soro que pode ser através da veia, ou seja, aquele sorozinho convencional, por via oral, ou seja, através da boca, ou através de injeções. As crianças que utilizavam esse soro por via venosa, ou seja, por veia, através da veia, elas tinham que tomar esse soro e demoravam em média de 2, 4, 6 horas para elas tomarem esse soro. Então, o que é que eu percebia? Criança é uma coisa muito inquieta, né? Sim. Então, imagine você pegar uma criança de 6, 8, 10 anos, colocar ela numa maca e dizer, você vai passar 10 horas aqui sentada sem fazer nada. A realidade que eu encontrei foi essa. E dentro dessa realidade eu prestava atenção que aquelas crianças, elas vomitavam, sentiam dores, desconfortos, náuseas, e que as próprias literaturas me diziam que isso era em virtude da ação do fármaco com o corpo humano. Só que eu tive uma ideia diferente. Eu imaginei que isso fosse ocasionado por causa do estresse. Então aquela vontade, aquela dor de cabeça, aquela vontade de vomitar, não era ocasionado totalmente por causa da ação da quimioterapia em reação ao corpo. Era ocasionado pelo estresse também. E tentei procurar uma forma de desestressar a criança. E Aline, qual é a forma hoje em dia que a gente tem para usar, para desestressar mais do que o celular? Tá aqui. Qual é? Coisa que desestressa e estressa também, dependendo da situação, né, Paulo? Mas com certeza entrete muito mais, deixa a gente muito mais ligado no que está acontecendo nessa maquininha do que o que está ao redor. Minha intenção era essa, era desligar a mente do corpo, de tal forma que as crianças jogassem um jogo, distraíssem a mente e não sentissem tão fortes os sintomas de quimioterapia. Quem de nós nunca perdeu um compromisso, alguma atividade ou se atrasou porque estava fazendo uso do celular? Então a ideia foi criar um jogo para celular. Mas algo me chamou a atenção. Não existiria nenhum jogo no mundo que o personagem principal fosse um menino negro careca e com câncer. Então eu criei o primeiro jogo no mundo que o personagem é uma criança negra careca com câncer e o primeiro jogo no mundo voltado para crianças com câncer. Ele é o Supercar. Ele é o Supercar, que do inglês traduzindo para português, o Super Kid, a super criança. Quem seria a super criança? Seriam médicos, enfermeiros, pais, principalmente crianças, aquelas pessoas que não desistem do tratamento, que estão ali apesar da dificuldade, apesar dos problemas psicossociais que existem ao redor daquela criança, mas que estão ali e não desistem. Na verdade, o Supercar, ela é uma unção de tudo isso, de todas as pessoas que lutam contra o câncer e que precisavam de um super-herói que tivesse os mesmos aspectos físicos que eles. Daí veio a ideia de criar um personagem negro careca e com câncer. Quando eu pesquisava na internet, eu encontrava modelos de super-heróis que eram loiros, altos, fortes, e eu fui na contramão disso. Eu procurei uma criança negra, careca, com câncer, que tinha que tomar injeções para poder se tratar. No jogo que acontece no corpo humano, esse personagem, para ele ficar mais forte, ele tem que aderir à quimioterapia. E Aline, não existe uma negociação maior em um hospital. Eu acho que nem a SWAT, a polícia americana, é capaz de fazer essa negociação, que é a negociação para uma criança tomar uma injeção no hospital. O pai se estressa, a criança se estressa, o profissional se estressa. No jogo, a criança aprende que para ela ficar boa,
ela vai ter que tomar a injeção. Então, de uma forma lúdica, eu trago para ela que esses tipos de medicamentos e tratamentos fazem bem. E aderindo a esse tratamento, ela vai se comportar de uma maneira melhor. O que foi que a gente descobriu? Que os macrófagos, que são as células de defesa do organismo, elas funcionam melhor quando o paciente ele está feliz, quando o paciente ele adere ao tratamento. Que diminui o estresse que você falou que tinha percebido. Justamente isso. Então, o quanto mais a gente conseguir retirar da criança aquela imagem que o hospital é um lugar ruim, é um lugar de tristeza, mais ela vai aderir ao tratamento e mais ainda esse tratamento vai ter uma resposta mais rápida no organismo dessa pessoa. Positiva. Mas a partir da criação desse jogo, que só foi possível a partir de um cientista brasileiro que reside na Alemanha, chamado Rivelino Montenegro, e de uma empresa moçoroense chamada Ecofértil, que me patrocinaram para que esse jogo pudesse ser criado, surgiu uma hipótese. A gente poderia usar esse jogo, além de tudo, para ajudar alguma instituição que cuidasse de crianças com câncer. Até que a gente descobriu que aqui em Mossoró existia uma casa de apoio, que ela recebe pacientes de todo o interior do estado e de estados vizinhos, que vêm para cá fazer tratamento, mas que não tem condições de ficar hospedado em algum lugar. Então, o que foi que a gente fez? Disponibilizou esse jogo na Play Store, que é a loja de aplicativos para Android da Google, colocou ele à venda e parte do arrecadado vai ser destinado a essa casa. Então, em duas partes a gente consegue ajudar crianças com câncer e ajudar também a hospitais e centros de pesquisas a manterem essas associações. A ideia no jogo é você jogar, destruir o câncer virtualmente e auxiliar na cura do câncer de outras pessoas na vida real. Que coisa boa. Paulo, é tanto que esse projeto é tão grandioso e tão bonito que você foi destaque em jornal internacional, né? Para mim foi uma surpresa. Eu gosto de dizer que eu não sou moçoroense da terra, eu sou moçoroense do sal. E após uma semana que eu tinha acabado o jogo, que a gente tinha começado a divulgar em redes sociais, através da nossa rede social oficial, que é no Facebook Super-K versus Câncer, um jornal americano, ele divulgou uma matéria falando que um pesquisador brasileiro, chamado Paulo Paiva, tinha criado um jogo que estava ajudando hospitais e crianças com câncer. Para mim foi um baque muito grande, por quê? Porque eu não tive esse tipo de portas abertas aqui no Brasil. E lá eu tive. Agradeço a oportunidade do seu programa e agradeço a você, porque aqui eu sei que eu estou em casa e a gente pode vir quantas vezes quiser. Sim. Mas infelizmente a gente recebeu algumas portas fechadas. E ver alguns jornais do exterior adotando essas ações e reconhecendo esse tipo de ações. Nos últimos dias, após esse jornal dos Estados Unidos ter publicado essa matéria sobre esse jovem de 22 anos de Mossoró, a gente foi convidado para participar da Campus Party, que vai acontecer em Natal pela primeira vez. Que é um evento gigantesco de tecnologia, né, que nós temos a oportunidade de sediar aqui no Rio Grande do Norte. E traz aí, né, a oportunidade de você conhecer várias pesquisas, vários projetos, vários produtos, inclusive, prontos, né? E o Paulo, ele teve esse projeto tão bem elaborado e tão bem colocado que ele vai receber mais tempo do que os outros palestrantes para apresentar o Super-K. Com certeza, foi uma alegria muito grande, que eu tinha muito desejo de participar desse evento, mas de ir para acompanhar. Eu fui convidado para palestrar esse evento, que a expectativa é 36 mil pessoas. Então imagine uma palestra para 36 mil pessoas, onde me deram 45 minutos para falar sobre o Super-K versus câncer, para falar sobre um garoto lá de Mossoró, que é filho de 2 entregadores de água mineral, que decidiu fazer ciência e com isso ajudar crianças com câncer. Então que alegria para mim poder estar levando no conhecimento, a bagagem, tudo isso que eu adquiri e poder transferir e estar num palco palestrando, onde já confirmaram a presença de 2 engenheiros da NASA que irão palestrar. Então estarei um moçoroense palestrando em um dos palcos,
onde horas antes irão palestrar 2 engenheiros da NASA que têm um currículo enorme, que fizeram parte da missão Apollo, que levou o homem pela primeira vez a pisar na Lua, e eu estarei lá. Então, para mim, é uma alegria enorme, uma honra enorme. Também, Paulo, é um orgulho, é uma satisfação ver que uma capacidade moçoroense está, né, entre esses grandes estudiosos, enfim, essas pessoas que fazem muito pelo mundo, mas você também está contribuindo de forma muito positiva e de uma forma até, vamos dizer assim, muito mais sentimental, porque você está levando alegria e levando entretenimento bom para a criança, né? A criança é o futuro, a criança é que enche a casa de alegria, que enche a vida de alegria, e você está fazendo isso, e eu acredito que quem estiver assistindo, né, que quer colaborar com o Paulo, através das pesquisas, não é fácil, né? Ele é uma pessoa que estuda muito, está sempre pesquisando, está sempre lá lutando, é tanto que conseguiu, né, reconhecimento internacional, que não é fácil também, pelo projeto que ele tem. Espero que os governantes também observem isso, né, tenham essa satisfação de colaborar, né, com as suas pesquisas, porque eu acredito que você vai muito mais longe, né? Mas isso aí que você já fez, esse projeto do Super K versus Câncer, é de muito orgulho, viu, Paulo? Parabéns mesmo, né? Não estou aqui fazendo elogio à toa, é um projeto muito bonito e que deve realmente ser reconhecido, e bem reconhecido de várias maneiras, né, para que você possa também ser estimulado a continuar. Minha ideia era humanizar o tratamento, era mostrar que porque uma criança está fazendo um tratamento com câncer, ela não vai deixar de ser criança, ela vai jogar, ela vai se divertir, ela vai ter uma vida normal igual as outras crianças e seguir normalmente a sua vida. Eu gosto de dizer que crianças com câncer, elas não são normais, elas têm superpoderes, elas têm uma alegria dentro de si que as demais crianças não têm, aquela vontade de viver e de querer fazer a mudança. Eu gosto de utilizar uma frase que diz: faça você mesmo a mudança que você quer ver no mundo. E é isso que a gente tem que acordar todos os dias pensando nisso. Amanhecer o dia, ligar a televisão, acompanhar o programa de Aline Linhares e ver. Coisa boa. Eu quero ver coisas boas e quero fazer a diferença no mundo em que eu vivo. Ô, Paulo, muito obrigada. Infelizmente o nosso tempo já acabou, mas você sabe que pode voltar quando quiser para falar mais sobre o Super K, os outros projetos que você tem. Parabéns mais uma vez. Continue, não desista, viu? Eu tenho certeza que, assim como nós, os seus pais, têm muita alegria, muito orgulho de ter um filho como você, viu? Muito obrigado, Aline, e a todos que assistem também. Muito bem. Vamos para o intervalo.